A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deu entrevista especial, fora do cronograma inicial, ao programa Bom Dia Ministra da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Ela chamou a ação criminosa de incendiar florestas no Brasil de terrorismo climático. Essa seca está acontecendo em vários lugares do mundo. Na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, disse a ministra do Meio Ambiente. Marina também afirmou que, neste momento, qualquer incêndio é considerado criminoso devido à proibição do uso do fogo em todo o território nacional. Confira. Nesse momento, qualquer incêndio se caracteriza como um incêndio criminoso. Há uma proibição de uso do fogo em todo o território nacional. Os estados, os últimos que fizeram o decreto de proibição do fogo foi o estado de Rondônia e o estado do Pará. Há mais ou menos uma semana e meia atrás, o estado de Rondônia e o estado do Pará, 2 semanas. E o Ministério do Meio Ambiente, já desde o meio do mês de abril, que havia estabelecido o alerta para que os estados fizessem a decretação da proibição do uso do fogo. Nós estamos vivendo uma seca severa, praticamente em todo o território nacional, e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei. E isso caracteriza crime. Obviamente que as penas hoje, elas são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Por quê? A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Quando a pena é leve, às vezes ela é transformada em algum tipo de pena alternativa. E ainda você tem uma atitude como de alguns juízes que relaxam completamente a pena. Ou seja, tem um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública, um crime que está sendo praticado contra o patrimônio e a economia brasileira, e temos uma pena que é muito leve. Por isso que na sala de situação estamos trabalhando para a elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, como o do senador Contarato, que estabelece que o fogo com intenção de queimar deve ser considerado um crime hediondo. E aí você vai ter uma pena muito mais forte. Agora, para além de tudo isso, o trabalho que vem sendo feito de enfrentamento do fogo pelo IBAMA, pelo ICMBio, pelos corpos de bombeiros dos estados, enfim, o apoio aí de todas as forças que estão sendo mobilizadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, nós temos um esforço que precisa ser feito na direção da investigação. A investigação, nesse momento, a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos. Como você falou, o presidente Lula ligou para o presidente Barroso para que haja suporte legal para que essa investigação possa acontecer com mais velocidade, e temos aí toda uma articulação que vem sendo feita pelo ministro Lewandowski. Uma coisa importante é o trabalho de inteligência. Com o trabalho de inteligência a gente consegue pegar, inclusive, quem são os articuladores, quem são os mandantes, para além daquele que você viu ou por alguma razão tem um registro dele ateando fogo. Se não tivéssemos reduzido o desmatamento, como reduzimos, se o desmatamento tivesse continuado aumentando na ordem de 80%, como estava aumentando no governo passado, até 2022, a situação estaria incomparavelmente maior. Porque a gente vê os incêndios, Karina, mas os incêndios, e você também, Wesley, eles têm, digamos assim, uma diversidade de frentes de incêndios. Uma parte está acontecendo em área de agricultura e pecuária, uma parte dentro da área de campo, de pastagem, e a outra parte dentro de conformação florestal. Dentro das áreas de agricultura e pecuária, são cerca de 900 mil hectares de área que já foram queimadas. Na parte de campo e pastagem, nós temos já 1.400.000 hectares que foram queimados, e dentro de conformação vegetal já foi algo em torno de 1 milhão de hectares, numa demonstração de que de fato a seca é severa, a ponto de termos um aumento de 32% dos incêndios dentro da floresta primária. E uma coisa que nós identificamos, os criminosos, eles estão colocando fogo dentro da própria floresta, e isso é claramente uma ação criminosa, porque se está proibido o fogo até para outras atividades, quanto mais dentro da floresta. E isso é uma demonstração também da gravidade da mudança climática, do evento climático extremo, que faz com que a própria floresta amazônica, que é uma floresta úmida, esteja perdendo umidade, o incêndio se alastrando. E no caso do Pantanal, a alta escassez hídrica faz com que toda aquela matéria orgânica fique a ponto de combustão. Uma coisa a ciência está dizendo: não existe incêndios em função de raios. Os incêndios que estão acontecendo, eles estão acontecendo em função de ação humana. Tem alguém colocando fogo?
a ponto de colocar fogo. Aqui no Distrito Federal já tivemos 2 incêndios. Nesse momento, nós estamos fazendo um combate severo de um incêndio aqui em Brasília e em várias partes do país. Essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Isso é um crime contra o interesse público, contra a finança pública, é um crime que deve ter, com certeza, uma pena agravada.